Tá começando. Deixa o pessoal ir entrando, né? Uhum. Mas nós já estamos no ar, viu? Vamos lá. É porque o Facebook manda aí o aviso para as pessoas, tá bom? Pessoal, já temos uma pessoa lá nos assistindo. Pessoal, boa noite. Nosso circuito de lives está começando de novo. Hoje é nosso quarto episódio desse circuito do mês de junho, né? Eu já tinha realizado outras lives experimentais lá no mês de maio, mas no mês de junho, essas lives temáticas, esta é a nossa quarta. E quero desejar boa noite para você que está aí já acompanhando a gente, né? Então, eu queria te pedir, compartilha aí no seu perfil, compartilha nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam assistir a esta live e participar desse debate. Na primeira live, eu trouxe o professor Rubens Alves, que falou sobre racismo contra pessoas negras. Não é o Rubem Alves falecido, é o Rubens Alves. Da segunda, eu discuti com Felipe Cortes, o Enio Tuari e Iago Silva sobre as lutas das pessoas LGBT e o combate à homofobia. Na terceira live, nós falamos de espiritualidade, formas diferentes de espiritualidade, mas, sobretudo, uma espiritualidade sã para esse momento insano, né, da crise do coronavírus e de outras crises. E aí estiveram presentes a Sônia Gomes, que é do Conselho Nacional do Laicato, e o padre José Flávio Tardem, que é jesuíta, autor de vários livros na área de espiritualidade. E hoje eu tenho a honra aqui de ter uma bancada toda feminina, né? Então, só mulheres, para justamente conversar sobre a temática das mulheres, né? Então, as lutas das mulheres, para a gente poder ouvir o que elas têm a nos dizer, mas você que está aí também nos acompanhando, pode enviar os seus comentários. E nós já temos aqui Jesuesley está aqui com a gente, dizendo boa noite a todos, com xizinho, todos, todas, né? Cleide Xavier Miranda, boa noite, Levon e as mulheres de luta. Flaviana, que é minha esposa, que também está nos acompanhando nesse momento. E o nosso professor lá do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Salinas, Laio Marques, que também está aqui nos acompanhando. E mais uma série de outras pessoas. Pode mandar aí o seu boa noite, pode mandar o seu comentário. E quem eu tenho aqui com a gente hoje? Eu tenho a nossa diretora da Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, que é pedagoga, psicopedagoga e assistente social, Mônica Alves, né? E tenho também, lá também da Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, a professora Maria Vilma, da área de linguagens, principalmente da área de língua portuguesa. E tenho uma ilustre convidada, todas são ilustres, mas eu queria destacar a Rosana, porque a Rosana está chegando em Itaiobeiras agora, né? O esposo dela, o Felipe, que está aí desejando boa noite, está trabalhando aqui em Itaiobeiras, né, na área da assistência social, e a Rosana está em Salinas, então aqui pertinho. Seja bem-vinda à nossa terra, viu, Rosana, que é professora doutora em História Social e que vai estar aqui falando com a gente também. Então, nós temos aí vários boas ao Juscelino aí, esposo da Maria Vilma também, está nos acompanhando. A Larissa Alves também. Quem mais? Milka está sempre nos acompanhando, lá da região de Teófilo Otoni, né? Está aqui nos acompanhando. Jeane também acompanhando. E a Milka diz assim, parabéns pelo tema. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, nosso público, ó, subindo aqui, que bom, né? E aí eu quero dar as boas-vindas para vocês, nossas comentaristas de hoje, que vão estar trazendo suas opiniões e experiências, e eu gostaria que vocês mesmas, eu já fiz uma pequena apresentação, mas que vocês mesmas falassem um pouco de cada uma de vocês. Eu vou começar pela Mônica. Seja bem-vinda, Mônica, boa noite. Quem é Mônica? Boa noite. Boa noite, Levon, um prazer estar aqui hoje com vocês, né, nessa live, e te agradecer pelo convite, essa pessoa tão maravilhosa, que tem a minha grande admiração, respeito. E eu me chamo Mônica, como o Levon já me apresentou, né? Nasci em Rubim, mas já me considero itaiobeirense há mais de 40 anos, resido aqui, casada, tenho 3 filhos. Atualmente estou na função de diretora da Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes,
tenho uma caminhada de quase 40 anos na educação, e é um prazer estar aqui com vocês, né, com um tema tão relevante, tão importante no momento atual, que é sobre a mulher. Meu microfone estava desligado e eu falando. Olha aí, ó, Tião Nascimento é meu pai, ela está falando aí muito bom. Então, seja bem-vinda, Maria Vilma. Fale um pouquinho para nós. Quem é Maria Vilma? Boa noite, Mônica, Levon, Rosana e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Maria Vilma, quase não sou conhecida, né? Professora há 30 anos aqui na cidade, trabalho junto com a Mônica, além de trabalhar no Oswaldo, eu também sou professora no SEBEC, na escola tanto particular quanto pública. É um prazer estar aqui, discutindo, debatendo com vocês essa pauta que é de extrema importância, sempre foi, mas atualmente ela tem ganhado mais força, né, a discussão dos temas relativos à mulher, as lutas femininas, as lutas das mulheres, tem ganhado força, sobretudo nesse tempo agora de tanto ódio que nós temos visto aí na sociedade. Então, é com muita alegria que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né, discutir um pouquinho, debater um pouquinho sobre quem é a mulher, qual o papel da mulher e quais as lutas, nossas lutas, o que já conseguimos e o que ainda pretendemos conseguir ainda, lutar sempre. Muito bem, Maria Vilma. Agora, nossas boas-vindas para Rosana Santos e as suas considerações iniciais, Rosana. Se apresente para nós. Boa noite, Levon e companheiras. Eu sou Rosana Santos, sou professora de História há quase uma década. Atualmente atuo aqui em Salinas, no Instituto Federal do Norte de Minas. Sou feminista, sou pesquisadora na linha dos estudos feministas. Sou mãe de Inácio, que chegou recentemente para somar a nossa família. Sou norte-mineira, sou alinhada às causas das pessoas em situações de vulnerabilidade social, né? E nesse contexto que nós vivemos, é muito necessário a gente se posicionar. E quero agradecer o convite e dizer que são muito relevantes os temas todos que o Levon tem escolhido para debater. E nessas circunstâncias que a gente vive atualmente, onde se avança sobre o direito das minorias, principalmente das mulheres, né, da população negra, LGBT, sobre as populações indígenas, sobre o meio ambiente, é muito necessário que nós nos posicionemos. E vai ser um prazer conversar com vocês. E boa noite a todos e todas que estão chegando para participar da nossa live. Muito olá, bem. Vitória, olá, Felipe e demais. Beleza. Olha, pessoal, seguinte, nós vamos fazer uma espécie de bate-papo. Então, vocês sintam-se extremamente à vontade para comentarem aquilo que vocês quiserem comentar. Não vou ficar indicando fulana e outro para poder comentar, não. Fica a critério de vocês. Mas eu gostaria de fazer aqui uma introdução para essa nossa conversa. Quando se fala na mulher, nós temos na sociedade, e sobretudo na sociedade judaico-cristã ocidental, da qual o Brasil faz parte, ainda que o Brasil tenha referências ameríndias e referências africanas, mas por conta da colonização portuguesa, o padrão hegemônico, aquele que se constituiu no principal, de certa forma, ou no comum, de certa forma, foi o padrão herdado da Europa, mais especificamente de Portugal. E por esse padrão, nós temos algumas referências do que é a mulher. O primeiro deles é aquela referência da Bíblia, da Eva bíblica, criada da costela do homem para lhe ser uma auxiliar. Né? E aí toda aquela tradição judaica de colocar a mulher como auxiliar, mas jamais como protagonista das histórias. E aí você tem até uma dúbia visão da mulher. Ou ela é a virgem, santa, imaculada,
espelhada na figura da Virgem Maria, ou ela é a que se deixa corromper pela serpente e que introduz o mal, o pecado no mundo, e por aí vai. Ou então, nós temos uma outra visão dos mitos gregos, na qual há uma mulher chamada Pandora, mas que, de certa forma, faz uma referência também, claro que não há ligação de um mito e outro, mas que tem uma certa ligação com a referência judaica, né? A Pandora que abre a caixa e da caixa sai todos os males do mundo. Mas, de maneira mais escondida, para quem já leu As Brumas de Avalon, de Marion Bradley Zimmer, 4 volumes, você tem ali aquelas lendas druidas de origem da Grã-Bretanha, onde as mulheres eram colocadas como grandes sacerdotisas e líderes da religião primitiva que deu origem àquilo que depois se tornaria o povo inglês, de certa forma. Você tem figuras femininas gigantes nessa história, como Morgana, a Guinevere, a Viviane, que era a senhora do Lago de Avalon, e tantas outras mulheres fortes que aparecem na história. Algumas vilãs, algumas heroínas, ou muitas vezes unindo todas essas características, mostrando uma humanidade. Então, a questão que eu lanço para vocês, e se sintam livres para colocar, o que é realmente a mulher a partir das mulheres, e não dessas referências escritas quase sempre por homens. E quem é a mulher, ou o que é a mulher, ou o que é o feminino. Com vocês. Bem, eu acredito que não tem como nós, enquanto sujeitos históricos, não estarmos atravessados por essas várias representações que você mesmo mencionou aí, que estão na cultura ocidental, que estão nas culturas afro-brasileiras, indígenas. Então, de certa forma, nós estamos atravessados por essas representações. Na forma como eu vejo, a partir do que eu estudo, não há uma essência do que é a mulher. Há posicionamentos históricos, identitários, né, históricos, que vão dizer que é a mulher, e a mulher as mulheres, enquanto sujeitos únicos, cada ser humano é único, vão estar no meio dessas várias representações. Como eu definiria a mulher? Uma identidade que é atravessada pela história, pelas representações sociais que estão em vigência em cada contexto, em cada sociedade. Seria um posicionamento identitário. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconstruir a mulher, porque nós precisamos também da nossa identidade como instrumento de luta. Então, nós nos posicionamos enquanto mulheres, enquanto sujeitos que são vistos de determinada forma na sociedade e que, ao mesmo tempo, se veem de determinadas formas enquanto sujeitos que têm suas especificidades, mesmo que sejam especificidades históricas, e que nós temos que lutar para transformar as condições que a gente vive. E aí, ao longo da live, a gente vai falar mais sobre essas especificidades. Por exemplo, a jornada de trabalho, que é muito maior do que as dos homens, né? Nós somos as responsáveis, geralmente, pelo cuidado dos filhos, pela educação dos filhos, pelo trabalho doméstico. Então, nessas circunstâncias, a gente luta para transformar essa nossa realidade, enquanto mulheres. Ao mesmo tempo, o fato de nós parirmos, e essa questão biológica, ao longo do tempo, foi usada para nos definir, o fato da gente parir, né, faz com que nós sejamos responsabilizadas pelo cuidado e pelo destino dos nossos filhos. Então, eu acho que essa questão de dar à luz é usada muito fortemente para definir o que é a mulher. Essa definição, você considera ela um peso, a partir da função biológica de ser a fêmea, que é a gestante, no caso da espécie humana, então a mulher, isso se torna um peso, ao contrário do que a sociedade tenta vender como uma virtude? Da forma como é feito, sim, acaba sendo um peso. A mulher ficar responsável por criar os filhos sozinha, muitas vezes, quando ela tem os filhos fora do casamento, ela é taxada, ela é tratada como alguém inferior, os filhos são desprezados. Até pouco tempo, os filhos de casamento, que não eram de casamento, eram excluídos da sociedade. Vocês lembram disso, né? Até recentemente,
Até a década de 80, a mulher que tinha filhos fora do casamento era rechaçada, era excluída, não podia nem trabalhar direito, sofria preconceito. As crianças também que nasciam fora do casamento, às vezes não podiam ser nem batizadas, dependendo, né, no passado mais remoto. As mulheres também, às vezes, são culpadas. Havia aquela terminologia filho legítimo e filho ilegítimo, Ilegítimo. Filho bastardo, né, também, essas expressões. Até os xingamentos que nós usamos hoje, né, às vezes sem pensar, remetem a essas realidades históricas. Quando a gente xinga filho da mãe, filho da mãe. O filho da mãe é alguém menor. Ele não é o filho do pai, ele é o filho da mãe. Da mãe. Então, assim, ao mesmo tempo que é valorizada a partir dessa representação da Maria, né, da mãe, a mulher deve se aproximar de Maria. Ao mesmo tempo, se ela tem um filho fora do casamento, ela é inferior, ela é próxima de Eva, é pecadora, ela deve ser apedrejada. Assim, nós temos ainda resquícios dessas formas na sociedade. Então, eu acho muito bonita e muito importante a reprodução, a maternidade, mas não da forma como é feito na sociedade, da forma como a mulher é tratada na sociedade, mesmo quando está exercendo a maternidade. Por exemplo, a gente tem a questão da violência obstétrica, né, que muitas mulheres sofrem ainda. Nós não temos tantas creches, escolas para as crianças, a mulher tem que se virar, ela tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, ela tem que arrumar alguém para ficar com os filhos. Então, são várias questões, né? Eu diria que ser mulher hoje é um desafio, né? Um desafio grande, porque desempenhamos múltiplos papéis. Temos que nos desdobrar em 1000 para darmos conta de todas as exigências, né, que nos são impostas. Então, como já foi dito, esses múltiplos papéis que nós desempenhamos, né, somos mulher, né, temos que cuidar, é a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida do marido, é a mulher que cuida dos filhos, todos esses afazeres. Então, existe uma sobrecarga de tarefas, né, para a mulher, de papéis. Então, uma das dificuldades que eu vejo hoje é equilibrar, né, equilibrar esses papéis. Não é uma tarefa fácil, não tem sido uma tarefa fácil, porque a mulher, ela conquistou o seu espaço, ela saiu, ela foi trabalhar, só que ela não conseguiu se isentar dos seus afazeres domésticos. Então, aí vem essa dupla jornada ou tripla jornada, né? Além de cuidar da casa, além de trabalhar fora, ela tem que cuidar dos filhos. É a mãe que leva o filho para a escola, é a mãe que leva o filho ao médico, né? É a mãe que vê se está faltando roupa, se está faltando material. Então, toda essa carga, quando o Levon perguntou se pesa muito, viu? Pesa muito ser mulher hoje, porque a nossa carga, ela não é leve, é uma carga pesada, sem contar todo o preconceito que nós ainda temos que lidar, que se fosse só... Mas nós ainda temos que lidar com todo um preconceito, né, que existe, ainda todos sabemos que existe esse preconceito, e isso ainda pesa muito, além de pesar. Então, a mulher, é complicado para a mulher hoje, porque ao mesmo tempo que ela tem que ser firme, ela tem que ser dócil, ao mesmo tempo que ela tem que ter a coragem, ter a força, ela também é frágil. Então, conciliar isso, fragilidade, fortaleza, né, conciliar isso não é fácil, por isso eu digo que eu acho complicado, eu acho pesado. A nossa carga, o nosso fardo, hoje tem sido bem, bem pesado, bem difícil. Sim, Mônica. Levon, eu, fazendo análise aí das nossas amigas, né, colegas, dessa complexidade de ser mulher, eu gostaria de acrescentar o seguinte, que diante de toda essa complexidade, de todas essas dificuldades inerentes a nós, seres mulheres, né, eu coloco aí a segunda situação, foi a evolução também, né,
das nossas lutas, esse ser mulher hoje, ela também está tomando uma dicotomia totalmente diferenciada. Eu acredito que nós temos avançado muito nessa situação. Nós também temos conseguido, com as nossas lutas, né, amenizar todo esse contexto aí que Rosana colocou inicialmente, que Maria Vilma fez a complementação. Então, está aí o nosso papel de sermos a mulher num contexto hoje diferenciado mesmo, de superação a todas essas fragilidades, né, inerentes a todas nós neste momento, que eu acredito que já temos avançado bastante. Dentro dessa reflexão que vocês possibilitaram, eu gostaria de trazer uma referência. Duas ex-presidentas de países sul-americanos, no caso, Cristina Kirchner, que atualmente é a vice-presidenta da Argentina, e Dilma Rousseff, que foi presidenta do Brasil, as duas sofreram um tipo de referência na mídia que eu gostaria que vocês comentassem, por favor. Especificamente com capas de jornais e revistas. Qualquer outro líder, fosse ele primeiro-ministro, presidente, general, ou o que quer que fosse, desde que fosse homem, se ele demonstrasse irritabilidade ou uma fala mais agressiva, mais assertiva, isso provavelmente teria na mídia referências como fulano agiu de maneira mais forte, teve pulso firme, agiu com muita firmeza. No entanto, quando elas, mulheres, e aqui eu não estou fazendo abordagem do campo de vista ideológico das duas, poderíamos pegar Margaret Thatcher, por exemplo, a dama de ferro, né, que era de direita, ao contrário dessas duas que eu citei, mas as posições delas, inclusive as capas, mostravam pessoas iradas, né, tanto a quanto a Dilma, colocavam elas como pessoas iradas, e logo embaixo a manchete insinuava que elas estavam desequilibradas por manifestarem uma postura que em homens seria considerado firmeza. Eu queria que vocês comentassem por que a mulher é desqualificada quando apresenta comportamentos em tese que são associados ao masculino, e os homens são glorificados quando apresentam esses mesmos comportamentos. Haja visto o que estamos vendo atualmente no país. Primeiro, eu gostaria de marcar que essas mulheres, elas não estariam no lugar delas. Elas estão no espaço público. E o espaço público, historicamente, foi construído como espaço masculino. Portanto, toda mulher que ousa invadir o espaço masculino, essa mulher vai ser vista como fora do lugar, descontrolada. Essa representação também da mulher como louca, como descontrolada, ela aparece em vários momentos da história. Outra questão que vocês também, não sei se vocês lembram, as imagens de cunho sexual, de cunho pornográfico que foram espalhadas acerca da nossa presidenta, como nos tanques de combustível, simulando estupro, além das falas de que ela era louca, descontrolada, ou que ela estava se comportando como um homem. Então, sempre para as mulheres é trazido essas imagens de conotação sexual, né? Principalmente quando a mulher está no espaço público, porque ela está no espaço que foi construído historicamente como espaço masculino. Então, exatamente. Ela é desqualificada com esse propósito, né, de tirá-la desse espaço. Então, o espaço público, na nossa sociedade de cunho patriarcal, ele é um espaço construído, em tese, originariamente, para ser dos homens, né? Dos homens. Então, quando vocês, mulheres, ocupam esses espaços, vocês estão, então, sendo revolucionárias? Sim. Nós estamos tirando a oportunidade, né? Que seria... Eles acham que seria um deles, né? E a gente tem exemplo aí, né, Levon, como você citou a própria presidenta Dilma, né? E a Cristina, a gente observa, hoje na política, o número reduzidíssimo, né, das mulheres no campo político, né? Por que isso? Por que essa oportunidade tão limitada às mulheres?
você acha que, eu gostaria até de, você como homem, te devolver essa pergunta, você acha que esse número tão reduzido das mulheres na política, e essa discriminação toda, por quais os motivos? É porque o homem não quer mesmo dar abertura e quer que esse espaço seja ocupado apenas por eles? Ou você acha que também, vocês, colegas, que nós, mulheres, estamos precisando ir à luta e ocupar esse espaço também que é nosso? Eu queria acrescentar um dado aí, Mônica, antes de deixar as colegas, companheiras falarem, que a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Né? Então, são 52% dos eleitores brasileiros são eleitoras, são mulheres, né? E eu colocaria aí por uma questão muito clara da educação mesmo. A maioria das mulheres ainda não sei por quais motivos, acho que vocês conseguem formular isso melhor, ainda não absorveram, não tomaram consciência, eu não sei se a expressão é essa de tomar consciência, né? Expressão muito marxista, do jogo marxista, mas ainda não perceberam que esse espaço é mais ocupado, poderia ser mais ocupado por elas, porque elas são maioria, do que pelos homens, né? E eu acredito que só se toma consciência disso na educação. Só que a educação não é só aquele processo formal da escola. A educação, inclusive, se faz muito mais através da experiência Paulo Freire, né, da experiência prática, ou seja, na luta, do que propriamente dentro, lendo os livros. Claro que ler os livros é importante, mas o que eu percebo é que ainda há uma recusa, uma dificuldade das próprias mulheres de entrarem e de participarem dessas lutas. Claro que há mulheres de luta, e na história do Brasil nós estamos repletos de exemplos, e vocês são exemplos disso, né? Mas ainda, por exemplo, essa lei que existe aí dos 30% das candidaturas proporcionais, elas têm que ser reservadas para um dos sexos. Só que já se fala assim, ó, as 30% de mulheres, né? Mas quando a lei fala que, na verdade, tem que ser reservado 30% para um dos sexos. Então, se nós tivéssemos 10 candidatas ou 10 candidatos, e se nós tivéssemos 7 mulheres ou 10 mulheres, só poderiam ser 7 e 3 teriam que ser para homens. Mas acontece justamente o contrário, e muitas vezes não se encontra nem as 3 candidatas. Eu vou para você. Eu acredito que, assim como o racismo é uma estrutura estrutural, está organizando, está no pilar da sociedade, organizando a sociedade, o patriarcado também é uma estrutura. Então, não é simplesmente a mulher não quer. Então, tem essa questão das jornadas de trabalho, que nós falamos, as mulheres já desde a infância são treinadas, então elas têm que demandar muito tempo para a questão doméstica, familiar, ela tem que buscar um casamento, porque é imposto socialmente que a mulher que não consegue se casar é uma mulher fracassada, então tem toda uma demanda de energia das mulheres para a família, para as questões domésticas. Quando as mulheres além do mais, as mulheres são educadas para obedecer, para não estar nos espaços públicos. Basta ver que quando nós saímos nas ruas, desde a primeira infância, desde a adolescência, nós somos assediadas. Então, as mulheres têm medo mesmo de estar nos espaços públicos, devido a essas pedagogias de gênero, né, de assédio, de falar, volta para casa, você não está no seu lugar. As mulheres que arriscam, nós vimos recentemente o caso das candidaturas das mulheres que eram usadas de forma inescrupulosa por determinados partidos, né? Então, quando as mulheres se arriscam a candidatar, aí tem essa utilização da sua candidatura para desviar dinheiro, por exemplo, do fundo eleitoral. Nós temos também as representações sociais que falam que se o homem não deu conta, como que a mulher vai dar conta? Então, nós ouvimos muitas mulheres dizerem, eu não voto em mulher, se o homem não deu conta, como é que mulher vai dar conta? A política é construída como algo masculino, e desde o seu surgimento, né, que dizem que surgiu na Grécia, patriarcal mesmo, né, surgiu na Grécia, né, a política enquanto organização da polis, desde aquela sociedade que as mulheres não podiam participar. A política era dos homens, os homens eram cidadãos,
Os homens livres e gregos eram cidadãos, as mulheres não faziam parte da organização da polis. É preciso muita, né? Necessário muita luta para se conquistar um espaço ao sol. Só retomando aqui a questão que Levon perguntou, né? Das presidentas, que o homem, na verdade, como nós somos frutos de uma sociedade patriarcal, o homem se sente dono desse espaço que, na verdade, é público, né? Ele é público, mas o homem, historicamente, estruturalmente falando, o homem se sente dono desse espaço. Então, quando a mulher, ela começa a ocupar esse espaço, o homem, uma forma de retaliar é através da violência, né? Então, essa violência que aparece, porque o homem, ele quando ele percebe que ele está perdendo espaço, né? Ele está perdendo, na verdade, ele não está perdendo espaço, ele está dando um espaço que realmente seria da mulher. E só que ele foi criado para ser o opressor, para ser o mandatário, né? A supremacia masculina. Então, ele se sente acuado, e com isso, ele tenta retaliar a mulher pela forma da violência, seja física, seja verbal, né? E aí ele vai perdendo esse espaço, e vem a questão do machismo, que nós vamos enfrentar bastante essa questão do machismo, quando ele tenta diminuir, né, a mulher no espaço público, que vem com esses xingamentos. A nossa sociedade, ela é absolutamente preconceituosa em relação às mulheres. Percebemos isso aí, a questão do poder masculino. Quando a mulher, como Rosana disse, a menina, ela foi traçado um destino para ela, a mulher. O nosso não, que nós já somos de uma época mais evoluída, né? Já nos reinventamos, já recriamos. Mas a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e a mãe de vocês, todas elas foram criadas para quê? Voltamos na pergunta, né? A mulher foi criada para quê? A mulher foi criada para o lar. As meninas de 50 anos atrás, o que elas faziam? Elas aprendiam a costurar, a cozinhar, né? A bordar e esperavam o casamento aos 13, 15 anos e procriar. Então, essa era a função. De repente, a mulher, ela começa a tomar ciência do seu papel, da sua função, do seu valor, e busca a todo custo, né, por meio de tantas lutas que nós tivemos, que não foram poucas, a se inserir nesse mercado, no mercado de trabalho, a fazer parte da política, do social. Então, assim, o homem, ele se sente perdido, ele se sente acuado em relação a isso, ao papel cada vez mais promissor, ao papel cada vez mais atuante da mulher, que não tem tido medo, que tem buscado, e o que aparece nas capas de revistas é uma forma de retaliar. Então, como ele não tem uma argumentação consistente, muitas vezes vem por meio de tons pejorativos, de gracinhas, e até mesmo por meio da violência. Uma forma de retaliação, porque ele não consegue, porque ele sabe que a mulher está cada vez mais conseguindo o seu espaço, e o medo é tão grande que ele busca essa forma de violência para poder retaliar a mulher. Sim, sim. Vilma, eu vou lançar uma questão a partir da sua área de conhecimento, e depois eu queria a opinião de Mônica e Rosana também. Ainda nessa questão simbólica do feminino no espaço público, o próprio termo que eu utilizei aqui, e que foi utilizado propositalmente, tanto no governo argentino quanto no governo brasileiro, quando comandado por duas mulheres, até porque a palavra que eu vou citar aqui, ela existe tanto na língua espanhola, no caso argentino, quanto na língua portuguesa, mas não é usual, é a palavra presidenta. Ainda que presidente possa ser utilizado tanto para homem quanto para mulher, foi propositalmente utilizada a expressão presidenta justamente para ressaltar que aquele espaço, até então restrito apenas para homens, também poderia ser ocupado por uma mulher. E a sociedade reagiu dizendo, esse termo não existe, isso foi inventado, mas ainda que se provasse por A mais B, que dicionários
do século XIX já registravam, no caso da língua portuguesa, a palavra presidenta. Me parece que até o próprio Machado de Assis já tinha utilizado essa expressão em algum dos seus escritos, não sei se contos ou livros, propriamente dito. A palavra presidenta, ela existe mesmo, ela não existe, mas mais do que isso, o que você acha dessa questão de utilizar-se da linguagem para expressar essa luta, essa resistência e essa ocupação de espaço pelas mulheres? Bom, a palavra presidente existe sim, a presidenta, muitas pessoas acham, né, criticam, eu já vi muitas pessoas criticando, né, ainda falou presidenta, né, ainda falou, já é feia, ainda usou a presidenta, então, no sentido no sentido de diminuir, o feminino, sim, a palavra presidenta, pode usar tanto presidente quanto presidenta. Como nós já falamos aqui, reiteramos novamente a questão do masculino, né, da supremacia masculina, e como não havíamos tido ainda nenhuma mulher no poder, né, da presidência, não se usava a expressão presidenta. Então, a partir do momento que a Dilma foi eleita, e começou-se a usar no feminino, o feminino presidenta, houve todo esse burburinho. Agora, correto, e como forma, a segunda pergunta, é uma forma de identificação, sim, é interessante é interessante o modo como vem sendo o trabalho, a presidenta, para reafirmar, sabe, o papel, né, para dar mais força, para enfatizar que há realmente o poder do feminino, que até então era só o poder do masculino. Por que eu tenho que usar presidente, se feminina, se eu posso usar o feminino, né, presidenta, e para poder essa força, acredito sim que ela tenha optado pelo uso da palavra presidente, justamente para mostrar essa força que o feminino tem, né? Porque o masculino, ele comanda, nós sabemos que o masculino, ele comanda, até na língua portuguesa, nós, né, estamos aqui, mas nós sabemos, né? É tudo muito estrutural. Nós estamos aqui, nós 4, nós somos 3 mulheres, mas pelo masculino, por conta de você, eu vou ter que falar, vou ter que usar no masculino plural. É uma questão de concordância nominal. Mas o fato de a presidenta ter escolhido, né, esse modo de falar é uma forma de reafirmação, sim, da força da mulher, do poder da mulher, e tem que usar, sim. Quem que acha feio e quem que acha errado está precisando estudar um pouquinho mais, né, para depois criticar. A falta de conhecimento, a falta de argumentação leva a pessoa para a ignorância e aí faz esses comentários. Mas está correto, é a forma de reafirmação da identidade, da força da mulher, que começa na palavra. Eu quero reiterar. Do respeito, né, Maria Vilma, também, e até mesmo do respeito, né, de valorização, né, como você disse aí, reafirmando mesmo, né, fortalecendo aquilo que a própria língua portuguesa, né, tem como correto. E nesse momento, Levon, a gente sentiu, assim, realmente como Maria Vilma disse, parece que os homens se diminuíram nesse momento. Por que não? Da relevância, aquilo, né, que poderia e pode ser usado como força maior, né? Até então, anteriormente, o nome presidenta não existia porque nunca tinha, né, acontecido uma mulher no poder, né, assumindo a presidência. Mas a gente percebe também, Vilma, que houve muitas críticas destrutivas, que houve muitas intenções em diminuir, como vendo o nome como errado, né, na língua portuguesa, mas acabamos de ouvir uma professora de português, né, altamente competente, e mostrando para a gente que realmente a presidenta é real, está na língua portuguesa e tem que ser respeitada, e nós temos que fazer força disso e valer. E olha, eu penso que mesmo que não existisse na língua, era importante usar, porque
A língua é uma estrutura, como o Levon tinha marcado, ideológica, né? Exato, A língua, exato, ela também. tem uma história, a língua tem uma história, a nossa língua portuguesa, ela surgiu do latim, de uma sociedade totalmente patriarcal, então ela traz aspectos patriarcais fortíssimos. Por exemplo, a gente, quando fala dona de casa, quando fala dono de casa, a gente pensa no homem dono da casa, proprietário. Quando fala dona de casa, é apenas a mulher que cuida de tudo da casa, mas que ela não é a dona da casa. Quando a gente fala... não, tem várias outras palavras que eu não vou lembrar para marcar aqui, mas são várias outras palavras. Homem público, homem de vida pública. A gente pensa no homem, no político, né? Mas quando fala mulher de vida pública, é uma mulher que se prostitui. Então, assim, nós temos esses sentidos que estão presentes na língua que são patriarcais e que são sexistas. E nós, enquanto mulheres conscientes, a gente tem que alterar essa dinâmica. Eu faço questão de cumprimentar em sala de aula as alunas e os alunos, falar no feminino, falar no masculino, porque uma coisa que as teóricas feministas marcam é que pode ter 100 mulheres e um cachorro que vão cumprimentar no masculino, porque as mulheres vão ser desconsideradas e o cachorro, como é masculino, vai ser contemplado. E isso é uma forma de invisibilizar as mulheres. Nós somos invisibilizadas. Eu vejo muitas colegas, às vezes, se referindo a outras colegas como meu colega. Eu acho muito triste isso. Parece que nós aprendemos a nos falar no masculino quando estamos no espaço público, ou a dirigir aos nossos colegas sempre no masculino, às nossas colegas sempre no masculino, porque estamos no espaço público e o espaço é masculino. Então, eu acho muito importante. Eu não sabia dessa questão de que estava correto presidenta na língua portuguesa, mas eu faço questão de falar sempre presidenta para marcar essa importância, dessa presença da mulher enquanto presidenta. Sim, sim. Eu vejo esse exemplo que você acabou de colocar, Rosana, eu vejo muito, Mônica, nos espaços nossos escolares, quando se fala os professores, ainda que a maioria ali são de professoras, ou sim, se você for pegar a maioria das gestoras das nossas escolas estaduais, são mulheres, mas você fala, o diretor faça isso, o diretor faça aquilo, né? Então, assim, os próprios memorandos e tudo que chega, e às vezes até a gente fala isso. Reunião de pais. Como? Ô, Levon, mas eu gostaria de enfatizar, que Maria Vilma, como professora de português, enfatizasse mais essa questão. Por que, então, Maria Vilma, por que isso está tão presente como Levon, que é uma coisa interessante, né? Por que está tão presente essa valorização sempre do masculino em todas essas organizações, não é só, às vezes, na escola, a gente vê tudo, né, em todos os segmentos da sociedade. Olha, tudo isso retoma novamente ao início dos tempos, né, a nossa sociedade, né, patriarcal, isso é estrutural, patriarcal, então a visão que vai prevalecer, a visão hegemônica é a visão masculina, a supremacia masculina, e isso repercute na linguagem também. Como a própria Rosane disse, né, lembrou bem aí, a nossa língua portuguesa, que veio do latim, a língua falada na região do Laço, lá quando os romanos, né, ainda dominavam. Então, nós temos aí essas línguas, as línguas neolatinas, não só o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o catalão, né, são línguas que são línguas irmãs porque elas nasceram da mesma mãe. Então, essa linguagem, ela, oriunda do latim, que naquela época, né, era a língua falada, ela já havia uma supremacia masculina. Por quê? Porque, historicamente, o mundo foi criado para que o homem dominasse. Então, nós temos essa dominação. Se a dominação no campo político, econômico, social, imagina no campo da linguagem. Então, em todos os campos, nenhum campo a mulher foi beneficiada. Em nenhum aspecto a mulher foi beneficiada. Então, em todos os aspectos. Então, a linguagem, assim como os outros, né? Assim como a política, a economia,
todos os outros aspectos, a linguagem, ela segue o mesmo... Minha conexão caiu aqui, mas eu continuo. Ela segue esse padrão da supremacia masculina. Então, por essa razão, né, nós temos aqui o masculino plural prevalece, como o Levon já falou. Por exemplo, aqui em Teobeiras nós temos, como ele falou, se referiu às diretoras, nós temos aqui, acho que 5 ou 6 ou 7 diretoras, mas tem um diretor, né, e aí já chama diretores. Então, aqui em Teobeiras, mas quando você recebe um memorando, o que é que vem? Mônica, isso é tão natural, está tão intrínseco, é tão, assim, já é automático, automatizou, é cultural a hegemonia masculina, a supremacia masculina, que, no geral, as pessoas não percebem isso. Então, essa questão do presidente, da presidenta, ela só apareceu agora, essa questão linguística, por conta da última, né, da Dilma Rousseff, que colocou em questão isso. Mas, até então, as pessoas não se ativeram a isso, não se atentaram para esse aspecto. É um aspecto, ou seja, por que a linguagem, até na linguagem nós somos inferiores? Porque, até assim, para os homens, porque nós não somos, né? Eles nos inferiorizadas no processo de fora, né? Claro que não são, né? Por quê? Porque toda a história da humanidade, ela foi escrita sob o viés masculino. Tudo é escrito sob a perspectiva masculina. Então, agora que nós estamos nos redescobrindo, é agora que nós estamos nos reinventando, é agora que nós estamos ocupando o nosso lugar e estamos reescrevendo essa história. Então, esse A aqui, que entrou aqui agora, é um grande passo, porque já é uma conquista, num campo dominado pela masculinidade. Então, a hegemonia, ela vai cedendo espaço para nós. Pode falar. Vilma, e o que a gente percebe a gente se fazendo uma retrospectiva numa linha de tempo, né, Levon? Eu fico observando, foram muitas lutas, as mulheres se expuseram demais, se expõem, nós até hoje estamos num processo de lutas muito grande, que às vezes tão desnecessário, porque por que não nos considerarmos, né, nossos valores? Mônica, dentro dessa sua reflexão, sem querer te cortar, mas aí eu queria já jogar uma questão do tópico aqui, as lutas mesmo. O que vocês, mulheres, querem, de fato? Porque, estou colocando aqui, porque no ano passado eu tentei fazer uns círculos, umas rodas de conversa com meus alunos do 9º ano, e um dos temas foi a questão do feminismo. E nós tínhamos umas meninas muito aguerridas, mas elas se irritavam facilmente. Eu via nos meninos uma tática de justamente buscar irritá-las para poder desviar o foco da discussão. E eu me lembro que num desses dias a gente discutia a questão do feminismo, e aí eles pegavam essas coisas que vêm nos grupos de WhatsApp, que tentam desmerecer a luta feminina e desmerecer o papel feminino, e eles começavam com expressões tipo feminazi, femista, não sei o que lá, um tanto de não conceitos, mas com palavras que acabavam atrapalhando a discussão. Antes de pedir a vocês que coloquem essa questão específica das lutas, eu queria pedir, Rosana, que faz parte das suas pesquisas essa questão do feminismo, para classificar, para conceituar para nós o que é o feminismo, para daí a gente partir para as lutas práticas das mulheres. Os feminismos, na verdade, iniciaram-se no século XIX. Então, as mulheres, naquele contexto, as mulheres, principalmente as mulheres brancas, não podiam trabalhar fora. As mulheres brancas e negras, indígenas, não podiam estudar, não podiam ter acesso à educação. E as mulheres eram totalmente tuteladas pelo marido, as mulheres casadas. Então, um grupo de mulheres, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, iniciou um movimento chamado Movimento Feminista. Esse nome ele vem de fama, que é mulher em francês, devido ao destaque que a França teve nesse contexto, né? Mulheres francesas lutando de forma aguerrida. Então, o termo feminismo surgiu daí, né?
desse termo fama, mulher. E no Brasil, as mulheres passaram a lutar pelo direito ao estudo, até então a educação era restrita aos homens, as mulheres eram vistas como seres inferiores, por exemplo, para justificar que as mulheres não podiam estudar medicina, diziam que o cérebro das mulheres era muito pequeno e não conseguiria aprender a ciência médica. A autora June, no livro A Emancipação do Sexo Feminino, mostra essa luta das feministas do século XIX, dialogando e negociando com os homens da época para aprovar o acesso das mulheres à educação superior, que até então era restrita aos homens. E o direito ao voto. Então, as primeiras feministas eram chamadas também de sufragetes ou sufragistas, porque lutavam pelo sufrágio universal, para que as mulheres pudessem votar. Então, no Brasil, as mulheres vão votar na década de 40, né? Final da década de 30, 40, início da década de 40. Na França, só na década de 70. No Brasil, a gente tem uma primeira mulher que votou em 1927, no Rio Grande do Norte. Ela conseguiu, a partir do Código Eleitoral do Rio Grande do Norte, se inscrever como eleitora, mas, de forma geral, as mulheres só vão poder votar no Brasil posteriormente. Então, nós temos a primeira onda, que é essa primeira onda sufragista, as mulheres lutando pela educação e pelo direito ao voto. Nós temos uma segunda onda na qual as mulheres estão lutando pelo acesso ao trabalho digno, pelos direitos reprodutivos. E nós temos a terceira onda. Isso não tem consenso, não. Cada teórico vai entender de forma diferente, que se nós estamos ainda na terceira onda, se a gente já está numa quarta onda, nós temos a terceira onda, que é marcada pelo encontro com o feminismo negro e com a diversidade sexual, né, com os grupos não heterossexuais e não cisgênero, né, gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersex e outras identidades. Então, é mais ou menos isso. Então, nós não falamos que há um feminismo, há vários feminismos, né? O feminismo negro, o feminismo indígena, da mulher rural, o feminismo lésbico, várias formas de feminismo, assim como as mulheres são diferentes, as demandas das mulheres são diferentes, então vão se organizando de acordo com essas demandas. E são movimentos sociais, movimentos por dignidade, por direitos, pelo direito de existir, muitas vezes, não é? Sabendo que a mulher ganha salários menores que os homens na maior parte das profissões, não é? As mulheres ainda são mortas unicamente por serem mulheres. Nós vimos agora na pandemia o tanto que aumentou o número de feminicídios, mulheres que são mortas, às vezes dentro das suas próprias casas, pelos seus companheiros. O número de estupros também é muito elevado no Brasil. Isso é justificado por códigos morais, de que as mulheres estavam usando determinada roupa ou estavam andando na rua em determinado horário. Então, são muitas demandas das mulheres, né? O direito à creche, à escola para os filhos, a educação. Quando a gente luta na educação, a gente está lutando pelas mulheres, porque a maioria das pessoas que estão na educação são mulheres. Então, não é? Então, são algumas questões que eu queria destacar, algumas das questões. Dentro dessa questão que você colocou da maioria sobretudo no ensino fundamental e médio, a maioria das trabalhadoras são mulheres, e essa própria desvalorização da função docente, do baixo salário das professoras e dos professores, se dá também de uma perspectiva machista, né? Extremamente Sim. machista, né? Porque é o trabalho principalmente da mulher, daí essa extrema desvalorização. Mônica, você tem uma experiência de mulher emancipada que trabalha desde a juventude, trabalhando fora de casa, como professora, como pedagoga, atualmente na função de gestora de uma escola. Dentro dessa trajetória, Mônica, e na sua família, você percebe que isso foi, eu estou falando que é emancipação, mas você considera que isso foi emancipação a partir da sua história de vida, a partir da história de família? Esse fato de não se contentar com aquele papel específico da dona de casa, daquela que foi criada apenas para o casamento, no sentido de estar somente dentro da casa para fazer as funções domésticas.
Eu acho que isso é uma questão, sim, de emancipação, sim, sabe, Levon? E de espírito de luta, de não acomodação, de não contentação, né? Com o estático, com o que seria natural, né? E eu acredito, quando Rosana colocou aí, né, essa luta feminista, eu fico aqui pensando, 100 anos nessa luta, né? Século XIX, né, foram mais ou menos 100 anos que nós estamos nessa luta, né, Rosana? Dessa emancipação, dessa conquista dos nossos direitos, né? E como você me fez uma pergunta mais direcionada, por exemplo, a mim, Levon? Então, eu acredito que essa mesma força, essa mesma coragem que é da mulher, né, que é o ser mulher, infelizmente, às vezes, faltam em outras mulheres, né? Que talvez, assim, eu não estou falando de, não quero dizer eu quero dizer de uma forma generalizada e não específica, né? Então, eu acho que faltam hoje, em nós, mulheres, essa coragem de enfrentar, de ir à luta mesmo, os desafios, essa complexidade, esses preconceitos, ignorar tudo isso e acreditar nessa força que existe na mulher. Nós, mulheres, Levon, eu acredito que a gente tem uma força muito grande, mas depende unicamente também da gente. Esse momento, assim, dessa alienação, né? Dessa submissão, eu acho que nós temos que procurar nos desagregar disso e procurar o nosso espaço. Às vezes, a gente observa, como você disse aí anteriormente, eu gostaria até de mencionar, na política, por exemplo. Por que tem que especificar 30% das mulheres? Se é um direito a todos, né? Então, são essas pequenas coisas que acontecem em nossa sociedade, e eu acho que está no momento da gente superar tudo isso e procurar partir para um momento de, como diz, de liberdade, de libertação mesmo das mulheres. E eu acredito que todas nós temos essa condição, né? Mesmo a gente percebendo que ainda vivemos em um mundo muito machista, patriarcal e tudo, mas nós temos que nos libertar disso. Daí a educação, eu acredito que a gente tem avançado muito, Levon. Na própria educação a gente percebe as oportunidades, né, que antes eram tão pequenas e hoje elas estão de uma forma de uma forma maior. A gente viu aí no governo Lula o quanto que ele abriu esse espaço, né, de oportunidades para todos na educação, oportunizando essas condições aí de igualdade no Enem, nos projetos sociais como o ProUni, né, Universidade para Todos. Então, eu acredito que está na hora da gente, nós mulheres, nos alavancarmos diante dessa realidade, dessa submissão retrógrada, e também buscar o nosso espaço. Porque acho que nós já perdemos muito tempo, né? Está no momento da gente acreditar, foi o que eu particularmente fiz. Eu acreditei, eu busquei, igual Maria Vilma mencionou aí anteriormente, há 50 anos, nossos pais, né, nós, tal, vivemos nessa condição, mas eu não sei, eu acho que talvez tenha sido um pouco assim, diferente nesse sentido, porque eu nunca me deixei levar pelo comodismo, pelos preconceitos, e sempre busquei meu espaço, e oportunizando também a outros, né, a essa condição também de libertação, de buscar o seu espaço. Ok, nós já estamos em 59 minutos e 30, ou seja, temos meio minuto, mas a gente estende um pouquinho, não tem problema. É porque tem uma provocação aqui, nosso companheiro Romário
Uma boa provocação aqui para Rosana, viu, Rosana? Eu vou tampar um pouquinho aí, mas só vou ler e já retiro aqui o comentário. Gostaria que a companheira Rosana destacasse na discussão sobre a importância da sociedade levantar a bandeira do feminismo e, consequentemente, o que essa mesma sociedade em geral ganha com isso, sobretudo nós, os homens. O que nós homens ganhamos? Olha, eu acho que os homens já ganharam muito com o feminismo. Por exemplo, se nós olharmos para trás, poucas décadas atrás, um homem, se ele tivesse relação, por exemplo, sexual com uma mulher fora do casamento, ele era obrigado a casar, inclusive na polícia. Não sei se vocês lembram disso. Eu trabalhei com processos crime da década de 60, em que muitos homens eram obrigados a casar na polícia, porque havia a ideia de que a mulher tinha sido desviada, ela tinha se perdido, e, portanto, ela era obrigada a casar, mesmo que não quisesse. Era ruim para a mulher e era ruim para o homem também. Às vezes, os dois jovens se conheciam, tinham relações, nem engravidava, nem nada, e o homem era obrigado a casar e sustentar aquela mulher para o resto da vida. Essa era uma opressão sobre ambos os sexos, não só sobre a mulher. Eu tenho parentes que foram obrigadas a casar sem gostar, sem nada, e aí as duas pessoas levaram uma vida muito infeliz durante muitos anos, porque era o regime patriarcal, nós ainda vivemos nele, mas naquele contexto era muito mais rígido, antes das lutas feministas se surtirem efeito, né, na sociedade, antes da invenção da pílula anticoncepcional da década de 60, a partir da invenção da pílula, nós não temos mais essa... não se aparecem, né, essas desviadas, né, essas perdidas, né, essa ideia de que as mulheres se perdiam, se desviavam, que eram obrigadas a casarem sem amor, sem conhecer, sem nenhum tipo de vínculo afetivo. Os meninos, os homens, às vezes, nem tinham profissão, nem tinham como sustentar a família e eram obrigados. Essa é uma das questões. Outra questão é como os homens... para serem reconhecidos enquanto tais, eles tinham que ter essa condição de sustentar a família. Mesmo que as mulheres trabalhassem, era bem escondido, tinha que ter autorização do marido, e o homem era obrigado a sustentar, se casasse, a mulher, em hipótese alguma, a mulher podia trabalhar. Se a mulher trabalhasse, o homem podia ser mal visto, porque ele não dava conta de sustentar a família. Então, essa construção de gênero do homem provedor também era muito ruim para os homens, na minha perspectiva. Se você não tivesse condição de sustentar, você não podia contar com o salário da sua companheira, porque seria visto como algo inferior para o homem seria visto como um não-homem, por não poder sustentar a família. Então, o homem que era um homem que sustentava a família em tudo. A mulher não podia trabalhar para ajudar, por exemplo. Mesmo que na maior parte dos casos não era isso que ocorria, mas havia uma exigência maior sobre os homens nesses aspectos. Outra questão, a licença paternidade, por exemplo, que hoje os homens desfrutam. É fruto da luta das mulheres, das feministas. Né? O acesso às creches para as crianças, o direito, às vezes, de ficar com os filhos, né, em alguns casos. Sim, né? Sim. O homem pode se envolver hoje na criação dos filhos, o homem pode trocar fralda, o homem pode ser afetivo. Isso também era uma parte do homem que era muito suprimida. Há anos atrás, o homem que era homem, o homem de verdade, não podia carregar a criança no colo, não podia trocar fralda, não podia amamentar com a mamadeira, não podia cuidar dos filhos, porque era visto como algo de mulher. Então, o homem não podia participar da criação dos filhos de forma mais próxima. Esse machismo, só complementando... Uma das coisas que eu pensei. Esse machismo, isso acaba mutilando. Eu falo que acaba mutilando tanto o homem quanto a mulher. Quando você disse aí que o homem, ele em razão de ser homem, né, não pode chorar, não pode suprimir essas emoções. Então, acaba mutilando,
Por essa razão, o índice de suicídio masculino é muito maior do que o índice de suicídio feminino. Por quê? Porque o homem ele foi criado para ser forte. Então, ele não pode se demonstrar fraco, frágil. Então, ele não exterioriza as emoções. Não é natural do homem. Então, para ser força, né, para ser lógica, para ser racionalidade. Então, aí você percebe que há uma mutilação do ser humano, tanto do masculino quanto do feminino. Então, é uma situação que a gente precisa buscar vencer esses obstáculos, buscar o feminismo busca justamente isso, essa igualdade, né, de direitos e deveres, para que aí ambos possam, né, sofrer no mesmo padrão, né, as consequências, as ações, todas no mesmo padrão. Então, é bom, o feminismo, ele é bom tanto para o homem quanto para a mulher. Traz benefícios tanto para um quanto para o outro. Adorei o termo que a Maria Vilma usou, mutilação. Realmente é uma mutilação tanto do homem quanto da mulher, porque o ser humano é um ser completo, tem o lado feminino e o lado masculino, né? Quando se mutila um lado, fica um ser incompleto. Exatamente. Pessoal, seguinte, acho que nós não tivemos nenhuma live que teve tantos comentários assim, bem cheio de conteúdos, inclusive longos. Alguns eu não pude colocar na tela porque ficam muito grandes e aí acaba tampando o rosto, o nosso rosto. Mas o Romário falou assim, muito bem, parabéns a todos. Foi uma provocação mesmo, super live. Justamente para poder colocar essa questão. E a Carla Linas falou assim, a pergunta não é o que você ganha com isso, mas sim o que você está perdendo se uma pessoa que trabalha na mesma área que você ganhar o mesmo salário que você ganha, porque, de fato, você não está perdendo nada se o outro trabalhador está sendo tratado com justiça. É disso que o feminismo trata. Então, em outras palavras, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Na verdade, Não. O feminismo não é a mulher querendo ser homem, como tem gente que faz uma simplificação bem ignorante mesmo. É a mulher querendo ser tratada como mulher com dignidade na sociedade, ocupando os espaços que homens e mulheres podem usufruir, sendo homens, sendo mulheres, sendo LGBTQIAP e mais, ou seja, como seres humanos com suas especificidades, mas podendo usufruir de todas as oportunidades e direitos e garantias que a sociedade humana conseguiu produzir até então. Gente, como eu disse, nós já extrapolamos 7 minutos do nosso tempo, então eu vou pedir para cada uma de vocês fazer as considerações finais, assim, de maneira bem, bem breve. Aí eu convido a começar. Como sempre. Ô, Levon, eu não poderia deixar de fazer minha consideração final aqui, sem mencionar uma música que eu considero uma poesia do Milton Nascimento, que é considerado hoje pelas feministas, né, como um hino nas lutas. E ela foi até regravada por Elis Regina há 40 anos atrás. Uma música que eu acho que relata muito a força nossa da mulher. Principalmente, ele fez essa homenagem à sua mãe, que era uma grande guerreira. E eu gostaria só de ler um refrão dessa música, dessa poesia em música. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. É o som, a cor, o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na força esta marca possui a estranha mania de ter pé na vida Maria. Então, é o hino que eu deixo em forma de poesia, uma homenagem ao nosso grande Milton Nascimento, né? A força nossa se encontra nas Marias, na Maria, Maria. Essa que é a minha mensagem
e continuemos firmes e fortes nessa luta para vencermos e conseguirmos, né, nossos direitos que tanto precisamos e buscamos cada dia. Maria Vilma. Eu vou ser bem sucinta. Já que Mônica usou Milton Nascimento, né, eu vou citar aqui também uma feminista, né, de extrema importância na história das lutas da mulher, que é a Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos limite, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Fecho aqui a minha participação com esse pensamento e que sejamos corajosos, que sejamos persistentes, né, batalhadoras, sempre na luta, sempre vanguarda, sempre guerreira, carregando medo, porque nós somos, como diz também a Adélia Prado, nós somos mulheres desdobráveis, né? Estamos aqui para carregar a bandeira e vamos carregar até quando for preciso mudar para transformar esse mundo, para que tenha um mundo melhor para mim, para meus filhos, para as mulheres, para os homens, para todos. É um prazer estar com vocês. Prazer nosso. Rosana. Eu quero dizer que nós hoje desfrutamos do que as mulheres do passado lutaram, então hoje nós podemos estar aqui falando porque mulheres do passado morreram até para que a gente pudesse estar em público, pudéssemos estudar, pudéssemos trabalhar, pudéssemos nos posicionar. Então, a gente não deve se desanimar quando como nós vivemos num contexto tão difícil, e nós não devemos nos desanimar e deixar de lutar, porque pode ser que nós não vamos colher os frutos da nossa luta, mas as próximas gerações de meninas e meninos vão colher os resultados da nossa luta. Então, a luta tem que seguir. Nós devemos continuar lutando por dignidade para as mulheres e para todos e todas e todes, tá? Eu agradeço o convite, foi um prazer imenso conhecer vocês, Mônica e Maria Vilma, e contar, né, com seu convite, Levon, pode contar comigo. Obrigada. Eu que agradeço a vocês. A gente vai ter outros momentos, viu? Eu vou convidar vocês sempre para outras lives aí. Eu acho que a pandemia, com todo o seu lado negativo e de tristeza, mas não vou dizer que foi um lado positivo, mas nos obrigou a descobrir esses meios que a tecnologia permite e que eram usados apenas para as questões massificadoras e que nós estamos podendo reunir pessoas de diferentes lugares numa única sala e que outras pessoas em lugares diferentes também podem ter acesso a isso que esse conhecimento, essa informação que antes nós só poderíamos dar se estivéssemos num único espaço, num determinado horário. E o interessante é que continua aí gravado para outras pessoas poderem acompanhar a discussão, a reflexão. Isso é muito positivo. Obrigado, Mônica, por ter aceitado. Obrigado, Maria Vilma, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rosana, por clarear bastante essas questões conceituais e estar aqui conosco. Muito obrigado a cada um e cada uma que curtiu, compartilhou, comentou, participou da discussão e esteve presente aqui com a gente. Um grande abraço a todos vocês. Na próxima segunda-feira tem live no mesmo horário, às 7h30, e o tema vai ser A Juventude Quer Viver. Eu vou receber o Lucas, que é locutor de rádio e diretor da Liberdade FM, é jovem, a Vitória Rocha, que foi sua aluna aí, né, Rosana, no Instituto, que vai estar aqui com a gente, e o Rodrigo Freitas, que também é jovem, trabalhador e pré-candidato a vereador. Então, eles vão estar aqui discutindo temáticas relacionadas à juventude. E nós vamos ter outros temas na sequência, sempre temas que mexem com a vida das pessoas. Então, muito obrigado a todas vocês que aceitaram o meu convite e a todos e todas e todos, como diz Rosana, né, que nos acompanharam. Grande abraço, gente. Valeu. Obrigada, boa noite. Levon a todos vocês. Boa noite, boa noite.